Por que parar um vício pode parecer tão difícil nos primeiros dias? Como lidar com ansiedade, irritação e a vontade intensa de voltar aos antigos hábitos? No estudo de hoje, nós vamos entender o que acontece durante a abstinência e vamos descobrir por que esse período pode fazer parte do caminho da recuperação. E agora, está no ar mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Está no ar, programa Escola Bíblica, aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança. Que alegria poder ter a sua companhia. Que bom estarmos juntos para a gente conversar, para a gente crescer no conhecimento técnico de temas que a gente apresenta aqui e também o conhecimento da Palavra de Deus. Essa temporada estamos estudando um estudo na nossa escola bíblica digital, onde você estuda pelo WhatsApp, livre do vício. Tivemos uma semana especial com o Dr. César, com a Dilene Ebinger. E agora estamos aqui no programa conversando sobre esse assunto. Eu espero que seja contribuindo para você que está procurando lutar para se libertar de um vício. Para você que tem alguém que precisa de ajuda, espero que você esteja sendo despertado a procurar ajuda. E a gente tem falado ajuda profissional, de um conselheiro, de uma comunidade, grupos de apoio. Já falei aqui dos AAs, os Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos, os Devedores Anônimos. São grupos que apoiam, grupos sérios, que fazem excelentes trabalhos, clínicas de recuperação que também fazem excelentes trabalhos. Lógico, você busca, você vê as orientações e eu tenho certeza que o Senhor dará uma nova vida. E se você precisa apoiar alguém, busque ajuda também, tá bom? Você pode buscar o conteúdo desse estudo de duas formas, tá? Uma é você salvando esse número que está aqui, 12982000062. 12982000062. Salva esse número e escreve livre do vício. Você já vai receber o material. É simples, é fácil e é prático, tá bom? Além disso, você também pode acessar o QR Code para você já ir direto para o nosso link, direto para o WhatsApp. Vou olhar para essa câmera agora aqui, Vou olhar aqui, porque ele está... Agora sim, porque a câmera está invertida, para mim. Então está aqui, tá vendo? Abre a câmera do seu celular e aproxima no QR Code. Aproximou, tá? Alguns já vão direto, outros aparece um linkzinho amarelinho. Daí você clica naquele linkzinho. Não é a foto, clica no linkzinho. Aí você abre direto no WhatsApp, ali você vai ter os vídeos do Dr. César e todo o conteúdo para te ajudar. O objetivo da Novo Tempo é levar esperança para a sua casa, para a sua família. A esperança, a transformação, quando nós reconhecemos, como a gente citou ontem, quando a gente percebe e quando a gente está disposto também a seguir um novo caminho, a criar novos hábitos, novos caminhos cerebrais para que a gente seja liberto do vício. Vamos orar e vamos à nossa conversa de hoje? Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para conversarmos sobre esse assunto, trazemos informações técnicas e também a fundamentação bíblica, para que os queridos que nos assistem, que lutam contra um vício, encontrem libertação.
Para aqueles que têm uma pessoa querida que precisa de ajuda, eles têm o conhecimento para dar suporte, para não desistir, para acolherem. Por favor, meu Deus, que essa apresentação, essa conversa contribua e assim a gente veja grandes transformações acontecendo. Pelo poder de Jesus Cristo, pela ação do Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você, a gente sempre usa a tela como uma forma de a gente, forma didática para você ter aí o seu suporte. Uma das maiores surpresas para quem decide abandonar um vício é descobrir que muitas vezes os primeiros dias podem ser os dias mais difíceis. Eu tive a oportunidade ao longo do meu ministério, como pastor da Igreja Adventista, e realizar muitas vezes curso como deixar de fumar. E a gente passava lá uma semana e a gente tinha exatamente essa percepção, que os primeiros dias eram dias de muito desafio. Por quê? Como eu mencionei, o cérebro já fez um caminho, é o hábito natural. E agora você precisa reconstruir esse caminho, você precisa fazer um novo caminho. E nessa mudança imediata desses primeiros momentos, isso causa muito desconforto. Agora, se você vai, e aí a gente já vai seguir, na sequência a gente vai trabalhar o tema da abstinência, né? Se você vai resistindo isso, que é esse período de abstinência, você terá muito mais forças para enfrentar a situação que virá em sequência. Então, os primeiros dias, tenha consciência disso. Os primeiros dias são dias extremamente desafiadores. Podem haver recaídas? Podem. Muitas recaídas, elas acontecem justamente nesses primeiros dias. E não é porque a pessoa não queira mudar, mas porque ela interpreta o desconforto como um sinal de fracasso. E aí cabe muito bem duas reflexões que a gente tem feito recorrentemente aqui no programa. Primeiro, para você que está abandonando, que está lutando por isso. Então, a recaída não significa que você fracassou, por isso você pode reerguer-se e seguir em frente. Segundo aspecto que é importante, para você que está ajudando alguém, se essa pessoa caiu, você não precisa enfatizar que ela é uma fracassada, que ela não consegue. É a hora de você dar apoio, é a hora de você reerguer, porque são exatamente nesses dias que essa pessoa vai precisar do apoio. Eu sempre gostava de dizer, no caso do curso Como Deixar de Fumar, né? Sempre gostava de dizer que alguns dizem assim, não, eu vou diminuindo. Eu dizia, essa tem que ser uma decisão total. Não vá, não elimine, não faça aos poucos. Claro, cada um tem uma realidade. Agora, o desafio de dizer eu não quero é importante para você e de criar um hábito diferente para aquilo. Então, quando tinha vontade, a gente falou ontem, né? Mudou o ambiente social, físico, o ambiente emocional, social, né? O ambiente digital. Mas aí você vai colocar atividades no lugar, como, por exemplo, o exercício físico, diante do desejo, citando aqui, no caso, o cigarro, né? E a gente tem, para cada vício, você vai fazer um novo caminho, de algo que é sadio, algo que é bom. Você coloca uma outra atividade no lugar. Agora, a gente tem que ter essa concepção de que as recaídas acontecem. Sentir abstinência não significa, né, a falta de, não significa a recuperação, que a recuperação deu errado. Muitas vezes significa exatamente o contrário. Porque a abstinência, a falta é aquilo que o cérebro vai pedir, que você estava acostumado. Durante muito tempo, o vício passou a funcionar como uma resposta, a gente já falou isso, desse caminho, uma resposta automática
para a ansiedade, para a tristeza, para o estresse, para a solidão, para a frustração, para o cansaço, né? O cérebro e o corpo se acostumam a esses comportamentos. Aí volta aquilo que a gente falou, que o vício é um alívio para algum vazio que existe. Então ele estava acostumado, né? Esse era um processo automático e agora ele está buscando aquilo de novo. Só que aí você vai colocar algo novo no lugar, o hábito novo que você vai criar. Quando a pessoa interrompe esse padrão sucessivo, o organismo percebe a ausência daquilo que se tornou habitual. E é nesse momento que surge, queridos, a síndrome da abstinência. Eu estou sentindo falta. E dependendo do tipo de dependência, ela pode envolver a abstinência, né? A falta, irritabilidade, ansiedade, insônia, tristeza, inquietação, dificuldade de concentração e também um forte desejo de voltar ao comportamento. É importante que você tenha consciência disso. É importante que você, que está lutando para abandonar, que isso vai acontecer com você. E é importante que você que está ajudando alguém também tenha consciência disso, para você ser apoio. A síndrome da abstinência, dependendo de qual é o vício, vai gerar isso em você. Agora lembre-se, se você fizer novos caminhos, hábitos que são sadios, você vai transformar tudo isso aqui. Vou dar um exemplo, a importância da prática do exercício físico, algo que dê prazer, que vai produzir em você também hormônios que vão te dar satisfação. E aí você vai conseguir superar. Lógico, aí entra a ajuda do processo terapêutico, a ajuda de um profissional, em alguns casos de uma ação medicamentosa, como eu já citei. Por que acontece todo esse processo de transformação, de irritação, de ansiedade, de tristeza? Acontece porque o cérebro está aprendendo uma nova forma de funcionar. É um novo caminho de funcionar. E até ele aprender isso, nessa síndrome de abstinência, esse caminho será desafiador. Então, a abstinência não é apenas a falta do vício. Não é apenas. É o processo também de adaptação à liberdade, porque você está fazendo um novo caminho. E aí, quando você começa a olhar dessa forma, você começa a desfocar um pouquinho, a tirar o foco, né, daquilo que você precisa para satisfazer, entende? Ou seja, você está encontrando um novo caminho para ser liberto. Então não é sobre aquilo que você precisava. Não, é sobre um novo caminho. E eu quero dizer para você, os caminhos, dependendo do vício, eles são extremamente desafiadores. Muito. Mas você pode ser liberto. Você pode. É lógico que alguns desses vícios vão requerer um longo tratamento, um longo processo de acompanhamento, mas é possível. Nós acreditamos em caminhos técnicos, mas nós acreditamos na ação sobrenatural. E talvez eu estou falando para você que seja evidência disso. Você poderia, talvez, você está aí do outro lado, está me assistindo, você poderia me dizer, pastor, essa é a minha história. Eu fui transformado. Louvado seja o Senhor. E como eu mencionei, compartilhe isso, conte isso, porque a sua história pode motivar aqueles que talvez precisam da liberdade. É importante a gente lembrar, queridos, que sentir vontade não é o mesmo que obedecer à vontade. Jesus foi tentado,
mas não cedeu à tentação. E talvez a gente sinta vontade. E eu estou falando para você que já sentiu vontade de fazer algo que não é correto. É a natureza. E a natureza está associada a muitos aspectos, às predisposições que são genéticas, que a gente herda, isso, vem de geração em geração. Pode ser o ambiente em que nós fomos criados, e isso desperta o nosso desejo. Agora, sentir vontade, ok. A grande questão é o que eu faço com essa vontade. Se ela vai ser rendida, controlada, e eu falei lá no início da semana retrasada, que a verdadeira liberdade é ter controle sobre os seus desejos e não ser escravo dos seus desejos, ou seja, fazer aquilo que eu quero. Isso não é liberdade. Liberdade é ter controle. Eu não vou fazer isso. Eu não quero fazer isso. E nós acreditamos que quando a gente se rende, aqui eu aproveito para falar sobre a ação do Espírito Santo. Quando a gente se rende ao Espírito Santo, que é esse ser da divindade, há uma mudança em nós. Um dos gomos do fruto do Espírito, eu já devo ter citado nessa temporada, é o domínio próprio. E eu vou ter domínio, eu vou ter autocontrole sobre essa vontade. Então, lembre bem disso. Você pode continuar sentindo vontade, mas agora você não vai obedecer a essa vontade. Você vai ter controle sobre ela. A presença da luta, isso aqui é importante para quem tem uma visão espiritual. A presença da luta não é pecado. É a rendição à luta que produz a queda. Então, você tem uma luta aí, você tem pensamentos que são errados aí. Comece a dizer para o Senhor: Senhor, muda esse meu pensamento. E talvez essa luta para você seja constante. E existem algumas lutas, queridos, que nós vamos ter ao longo da vida. Ao longo da vida. E a presença dela não significa que você está cometendo pecado. Não. Paulo vai dizer: peleja a peleja da fé, luta a luta da fé. Ou seja, eu tenho as lutas pecaminosas, mas agora eu vou lutar a fé. Eu quero estar ligado ao Senhor. E essas lutas, essas tendências, esses desejos vão permanecer ao longo de toda a vida. E a diferença é não ceder a esta luta. Sabe? Me submeter. Porque enquanto vivemos nesse mundo, temos a nossa natureza pecaminosa, mas o Espírito vai trabalhando em nós, como eu mencionei, para a gente ter controle e não nos rendermos à luta. Uma das mentiras mais comuns da abstinência é: você vai se sentir assim para sempre. Mas isso normalmente não é verdade. Você pode ter suas lutas? Pode. Mas não significa que você vai se sentir assim para sempre. Não. Porque o processo de transformação vai acontecendo. E tem uma coisa importante quando a gente fala sobre isso. Quando eu resisto, quando eu digo não, eu vou me tornando mais forte. Sabe? E isso vai passando e eu vou me tornando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Tente mudar um hábito alimentar que seja importante para você ter mais saúde. Quanto mais você vai resistindo a isso, claro, por objetivos claros, né, motivações corretas, quanto mais você vai resistindo, mais força você vai tendo. E aquilo que parecia extremamente desafiador lá no começo, hoje se torna comum. E aí você não se sente.
do mesmo jeito que você sentia lá, que parecia insuportável, parecia que você não ia resistir àquilo. Agora você pode dizer, não quero, não é isso. Então, não seja iludido de que você vai ficar assim para sempre. As crises, uma outra verdade importante, elas passam, os impulsos vão diminuindo e os gatilhos vão perdendo força e os hábitos vão enfraquecendo até você ser liberto. Então, se eu estou falando para você que nas últimas semanas tomou decisões e não está sendo fácil, as crises vão passar, os impulsos vão diminuir e os gatilhos, eles vão perdendo força. E daqui um pouco você fez um novo caminho. Lógico, todo esse processo deve ser feito dentro de orientação técnica, a ação espiritual, a mudança dos hábitos, nesse conjunto de práticas, de novas práticas, é possível libertar-se. Com o tempo, aquilo que parecia insuportável começa a perder a intensidade. E aqui é que começa a trazer um novo caminho. E eu quero considerar 2 textos bíblicos, 3 a gente vai ter aqui. Um está em Romanos, o capítulo 5. Os textos, como eu mencionei na semana passada, bíblicos podem te apoiar nesta sua nova caminhada. Carta aos Romanos, capítulo 5, 3 e 4. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, que a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Um processo. Queridos, não é fácil a gente se gloriar nas tribulações, nos momentos difíceis. Mas eu queria dizer para você que momentos difíceis, quando nós louvamos ao Senhor, clamamos ao Senhor, eles nos tornam ainda mais fortes. E Paulo vai dando aqui a sucessão de ações. A tribulação, quando eu digo, Senhor, não está fácil, mas eu louvo o teu nome diante de tudo isso, vai produzir em você perseverança, ou seja, você continua indo em frente. E essa perseverança vai trazendo para você caminhos e experiência, caminhos. E eu tenho visitado ao longo do meu ministério entidades, grupos de apoio, clínicas, normalmente conduzidas por pessoas que passaram por tribulações, que foram libertas, que foram perseverantes e que agora têm experiência que contribui para ajudar. E essa experiência produz no indivíduo e nos outros esperança. Por isso, quando a gente vem aqui, não estamos somente jogando um assunto para fora, falando, não. Estamos falando daquilo que nós já presenciamos. E se você está passando por esse momento difícil, você está no período de abstinência, não está sendo simples para você, persevere. Isso vai produzir experiência e vai trazer esperança para você e para aqueles que talvez você pode ajudar. Nem toda dor é sinal de destruição. Algumas dores, queridos, dores fazem parte da reconstrução. Não é fácil. Machuca. Não é fácil ser reconstruído. Mas o Senhor pode fazer isso. Um bom profissional vai te dar orientações, caminhos para isso. Um bom médico pode te ajudar nisso. Existem excelentes caminhos. Agora, eles vão produzir dor. Mas, lembra bem, que fique claro, não é sinal de destruição. Pelo contrário, é um sinal de reconstrução. Existe uma sensação muito comum durante a abstinência, que é a sensação de você estar sozinho. E aqui, a gente falou na semana passada a importância do grupo de apoio.
E eu quero te dizer agora, você não está sozinho. A Bíblia apresenta uma realidade diferente. Em Hebreus 4, diz que nós temos um Salvador que compreende as nossas fraquezas. Esse é um belo texto para a nossa reflexão. 4, verso 15, eu leio o verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas? Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, sem pecado. Acheguemo-nos, diz o verso 16, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Procure grupos de apoio, procure bons profissionais, procure sua comunidade. Agora, não esqueça, aproxime-se de Deus quando você se sentir vulnerável. Ele está ali para te acolher. Ele está para te amparar. Não há nenhuma situação, não há nada que a gente passe que está longe dos olhos do Senhor. Não há. Ele está do seu lado. E eu espero que você se sinta assim nesse momento, acolhido, amado. Jesus conhece a luta humana, Ele conhece a dor que a gente passa, o sofrimento, a tentação. Por isso nós podemos nos aproximar de Deus. Justamente nos momentos que nos sentimos mais vulneráveis, nós podemos. Porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente nas tribulações. Por isso podemos nos gloriar, porque a gente não está sozinho. E eu quero dizer para você, você não está sozinho. Você luta contra um vício, você não está só. Você tem alguém que você ama que está lutando, vocês não estão sozinhos. Vamos nos achegar ao trono da graça, que nós seremos acolhidos pelo Senhor. Eu quero orar por isso nesse momento. Pai do céu, se eu estou orando agora e alguém está se sentindo sozinho na luta contra um vício, se alguém caiu, se ele teve uma recaída, por favor, que ele perceba o seu olhar, a sua mão estendida. Que essa mão estendida seja através de alguém, de um amigo, da sua comunidade, do profissional, do seu líder religioso. Por favor, meu Deus. E se alguém está lutando para ajudar alguém, que ele se sinta também amparado e acolhido. Eu suplico isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção do Senhor esteja sobre você e sobre sua casa. Nós nos encontraremos amanhã aqui em mais um programa Escola Bíblica. Tchau.